Sob o comando do seu meio-campo, o Flamengo vence o Fluminense e conquista a 4ª vitória consecutiva no campeonato. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês esse vídeo de análise tática pós-jogo da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2-1. Para começar o vídeo, aqueles pedidos para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para quem não é inscrito, me ajude a crescer, me ajude a fortalecer ainda mais. Eu sempre conto com a participação de vocês, beleza? O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1, acabou sofrendo um gol no finalzinho, no apagar das luzes no Maracanã, no momento de desleixo e desatenção na bola parada defensiva. Inclusive eu vou trazer para vocês esse gol que o Flamengo sofreu e onde acabou pecando nesse momento defensivo. Teve o total domínio sobre o jogo, foi um jogo controlado, principalmente sobre seu meio-campo. Na batuta do meio-campo, na faixa central, é onde o Flamengo conseguiu controlar as principais ações, teve o volume de jogo, teve superioridade numérica e isso dificultou muito o trabalho defensivo e de transição do Fluminense. O Dome escalou o Flamengo um pouco diferente, teve o Thiago Maia, Gerson, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Na teoria, nenhum jogador que desse amplitude e profundidade. Muitos meio-campistas, isso concentrou o Flamengo com posse de bola e assim o Flamengo foi desgastando, mexendo bastante a defesa do Fluminense. O Fluminense não conseguia buscar as ações que o Flamengo tinha de toque de bola, de proximidade, e o Flamengo foi crescendo e ganhando mais volume da partida. As jogadas de maior profundidade do Flamengo vinha pelo seu lado direito, principalmente com o seu lateral, que tem essa característica que é o chileno Isla. Inclusive, a origem do gol do Flamengo inicia por aquele setor, quando ele faz o cruzamento, mas o que vale destacar é que tanto o Gabigol quanto o Arrascaeta estavam envolvidos diretamente no destino desse cruzamento. Inclusive, o Arrascaeta fez um bom cabeceio que exigiu a defesa do Muriel, porém, no rebote vem o Filipe Luís pelo lado esquerdo da grande área e faz a finalização e abre o placar para o Flamengo. Mas o que vale destacar são esses 5 jogadores do Flamengo dentro da área do Fluminense. Então o Flamengo fez esse jogo de muito volume em todas as fases dos setores e isso parte do princípio do jogo posicional. E aqui é uma outra jogada que parece até replay, que prova que a jogada não é feita pelo acaso, é muito treinamento, repetição e mais uma vez o Isla fazendo o cruzamento e o Flamengo com a mesma movimentação dentro da área, chegando mais uma vez 5 jogadores. Desta vez em vermelho eu quero destacar é o Arrascaeta, que jogou um pouco mais aberto, mas também fazia essa jogada do facão, entrava na área com agressividade para dar, como a gente sabe, aquele volume na finalização dentro da área do Fluminense. No período sem a bola, o Flamengo fez uma marcação média e em alguns momentos de bloco baixo. Aqui a gente pode observar o Flamengo nos raros momentos como um bloco um pouco mais alto, mas eu quero que vocês tenham destaque é nesta linha vermelha, que são 3 jogadores do Flamengo na paralela, são jogadores que estavam ali para marcar a zona do passe do Fluminense e assim dificultar. Um pouquinho mais à frente desta linha é o Diego e o Gabigol, e estes sim, aplicando uma marcação um pouco mais ativa, sob pressão, aos portadores da bola, da saída de bola do Fluminense, que ali o Flamengo já tentava recuperar um pouco mais. Mas essa característica do Flamengo, trazer essa linha um pouco mais posicional e marcar as linhas de passe, tem sido um pouco dessa característica da equipe do Dome sem a bola. Da mesma forma que a gente também pode ver nesse exemplo, onde tem 4 jogadores do Flamengo, aqui um pouco mais adiantado é o Gerson, que tentou fazer uma recuperação no portador da bola, fazendo um pouco mais de pressão, mas o Flamengo mais uma vez colocando muitos jogadores, um volume de jogadores nessa linha central e marcando as linhas de passe. E o objetivo dessa linha, marcar as zonas de passe, ele é muito simples, é forçar o erro do adversário e explorar. A partir do momento que o adversário pode errar, você cria uma transição muito rápida num período que o adversário não está respaldado na sua zona defensiva. Então o Flamengo tenta reduzir e minimizar esses espaços, sobretudo passes que possam quebrar as linhas. Então o Flamengo vai marcando essa zona que é um pouco mais confortável e inclusive não gasta tanto fisicamente. Uma questão individual que também passa por um período coletivo que eu acho que tem que ser destacado é essa dupla de volantes que o Flamengo fez com o Thiago Maia e com o Gerson. Eles tiveram uma boa interpretação daquela fase, daquele setor do campo e conseguiram jogar próximos e dialogar bastante, inclusive invertendo em algumas situações. O Thiago Maia sendo o primeiro volante e o Gerson também sendo o primeiro volante. Num período de organização, o Gerson se planejava um pouco mais para frente, assim como o Thiago Maia. Então o Flamengo, com esse revezamento, ele fez boas escolhas, tanto com o Thiago Maia, tanto com o Gerson. E eu vou destacar um pouco para vocês essa duplinha que o Thiago Maia fez, essa simbiose que eles fizeram bastante no meio-campo, tanto na fase defensiva quanto na ofensiva. Aqui, inclusive, vai utilizando o conceito do terceiro homem, do homem livre, e o Gerson está apontando para o Thiago Maia, que fez o movimento para chegar um pouco mais próximo do Filipe Luís e mais à frente, até tentando fazer um período de paralela no círculo vermelho, é o Gerson. Este é mais um exemplo que traz essa dupla do Thiago Maia com o Gerson de muita proximidade
ambos na faixa central do campo, a bola estava vindo pelo lado direito com o Isla, e já tinha o Thiago Maia sendo a primeira opção, e um pouquinho mais atrás dele o Gerson. E também vale destacar, bem aberto, dando aquela amplitude pelo lado esquerdo, o Felipe Luiz tentando dar um pouco mais de opção. Então o Gerson e o Thiago Maia eles tinham a incumbência de desarmar no período da organização do Fluminense, iniciar o período de transição e também organização ofensiva do Flamengo. Só que eles faziam isso com revezamento, ainda não tem, obviamente, aquele entrosamento ideal, mas sem dúvida, para um primeiro teste, ambos passaram tendo essa substituição nas incumbências ofensivas e defensivas. Este é um outro exemplo que também traz como personagens principais o Thiago Maia e o Gerson, que é no período do Flamengo na saída de bola. O Flamengo utilizou os dois zagueiros e mais à frente os dois volantes. Então fazia praticamente um quadrado naquele período defensivo, com tanto o Thiago Maia quanto o Gerson. O Flamengo com bastante jogadores para fazer essa saída e eles fazendo esse revezamento. E aqui, como vocês podem observar, é o Isla sendo acossado no seu setor pelo lado direito e ele tem um pouco mais à frente o Gerson e com uma bola um pouco mais longa, inclusive essa bola do Isla ele dá um pouco mais longa para o Thiago Maia. Então esses dois jogadores eles jogaram próximos um do outro para fazer as incumbências defensivas e ofensivas, e por ali o Flamengo teve muito volume e auxiliou inclusive o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que também tiveram incumbências defensivas, mas por todo o equilíbrio e dinamismo que esses dois jogadores tiveram à frente da defesa do Flamengo, protegeram bem aquele bloco um pouco mais baixo. E este é um exemplo do que é um pouco o Thiago Maia, ilustra bem o que ele tem feito pelo Flamengo. No círculo vermelho é ele que vai explorar esse corredor central na defesa do Fluminense num período de contra-ataque. Inclusive ele deu uma boa bola para o Everton Ribeiro, que faltou um pouco de domínio e preciosismo e não conseguiu aproveitar. Mas o Thiago Maia tem sido essa peça de sair de uma área defensiva do Flamengo e ir para a área ofensiva. Ele tem percorrido bastante, marcado muito, inclusive na parte de contra-ataque o cara está tendo fôlego, está tendo pulmão para ser mais uma peça, mais um homem nesse período ofensivo. A verdade é que o Flamengo fez um primeiro tempo muito controlado e manteve a equipe para o segundo. Porém, o Domi fez algumas mexidas, principalmente porque o Flamengo teve o controle, mas a intensidade foi caindo. E para o Flamengo manter aquela intensidade alta, o Domi fez algumas substituições, inclusive colocou o Arão, colocou o Vitinho, o Mateuzinho depois de alguns minutos, mas a minha crítica vai para o Vitinho porque parte daquele princípio da falta de intensidade. Ele jogou um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, era uma boa opção para dar essa amplitude com seu drible, conseguir um pouco de profundidade, mas está faltando intensidade para o Vitinho. Tem um pós-perda que ainda é muito frouxo, inclusive a gente pôde observar e escutar na transmissão o Domi gritando: Vitinho, Vitinho. Falta um pouco mais de energia, um pouco mais de alma para esse jogador que poderia ser uma excelente opção vindo do banco, mas infelizmente passa por um período de irregularidade, sobretudo sem a bola. As incumbências defensivas do Vitinho precisam ser um pouco mais ativas. E por coincidência ou não, no gol do Fluminense, o Flamengo faz aquela marcação por mista, que são jogadores marcando por zona e alguns jogadores marcando individualmente. O Vitinho estava marcando o Digão. Inclusive, eles estavam muito próximos, tendo aqueles contatos naturais dentro da área. Porém, o Digão conseguiu sair com muita facilidade, quebrou essa linha da marcação que atacou essa linha que era em zona, conseguiu cabecear livre e diminuiu o placar para o Fluminense. O Flamengo conquista uma vitória importante, porque além de ser um clássico, um Fla-Flu, o coloca no bloco entre os líderes na competição. O próximo adversário é o Ceará e vamos ver qual será a formação, sobretudo qual será a escalação do Domi e por esse rodízio que tem sido tanto falado, promovido pelo técnico catalão. Hoje ele optou teoricamente por uma equipe um pouco mais lenta, mas que tentasse minar fisicamente ainda mais o adversário, controlando as principais ações do meio-campo. Deu muito certo. Eu encerro o vídeo por aqui, peço para você deixar o seu like e a sua inscrição. Nos vemos no próximo. Um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau!